Imagine só, você está num café chique de São Paulo, vê o namorado da sua melhor amiga traindo ela e, na raiva, grita com o homem errado chamando ele de pepino podre. Agora imagine que esse homem é um dos maiores milionários do Brasil e que a mãe dele, em vez de ficar ofendida, fica encantada com sua coragem e decide na hora: você vai casar com meu filho. Parece loucura, não é? Mas foi exatamente isso que aconteceu com Isabela Monteiro numa manhã que ela jamais esqueceria. Ela era apenas uma coordenadora de eventos, trabalhadora, sonhadora, daquelas que acordam cedo e dormem tarde correndo atrás dos seus objetivos. Nunca imaginou que um momento de pura raiva mudaria sua vida para sempre. E você, minha querida, onde está assistindo essa história incrível? Conte nos comentários se está em casa, no trabalho ou naquele cantinho especial seu. E se você está gostando, deixa um like e se inscreve no canal. Isso me ajuda muito a trazer mais histórias emocionantes como essa para você, porque o que aconteceu depois, bem, isso ninguém poderia imaginar, nem ela, nem ele, e muito menos a família mais poderosa de São Paulo. Para entender como essa história mudou tudo, preciso te contar quem era a Isabela Monteiro antes daquele dia fatídico no café. Aos 30 anos, Isabela carregava nos ombros o peso de todos os sonhos que trouxe de Ribeirão Preto. Sabe aquelas meninas do interior que sonham grande? Que olham para a televisão e pensam: um dia eu vou estar lá, em São Paulo, conquistando o mundo. Era exatamente assim que ela pensava aos 18 anos, quando fez as malas e partiu para a capital. Mas a vida real, a vida real é bem diferente dos sonhos, não é mesmo? Isabela trabalhava como coordenadora de eventos no Hotel Imperial Jardins, um dos mais tradicionais de São Paulo. Aquele lugar era um sonho. Salões enormes, com decoração art deco, lustres que brilhavam como estrelas e uma adega de vinhos que custava mais que alguns apartamentos. Todos os dias, ela organizava casamentos de gente rica, formaturas de universidades caras, festas de empresários. Via de perto como os outros viviam, como gastavam em uma noite o que ela não ganhava em um ano inteiro. Mas sabe o que mais doía? Não era a diferença de dinheiro, era o jeito como algumas pessoas a tratavam. Marcela Gomes era uma delas, ex-colega da faculdade de hotelaria, agora gerente-geral do hotel. Uma mulher que parecia ter nascido com um espinho cravado no peito, sempre procurando alguém para descontar suas frustrações. E Isabela? Bem, Isabela era o alvo favorito. Isabela, você esqueceu de confirmar o menu vegetariano para a mesa 15, dizia Marcela, mesmo sabendo que ela havia confirmado 3 vezes. Isabela, os arranjos de flores estão tortos, reclamava, sendo que os arranjos estavam perfeitos. Era uma humilhação atrás da outra, um descrédito constante que ia minando a autoestima de qualquer pessoa. Mas Isabela tinha algo que Marcela nunca conseguiu quebrar: sua garra, aquela determinação que vinha lá do fundo do coração, da menina que cresceu vendo a mãe trabalhar no antiquário da família e o pai restaurando móveis antigos com tanto carinho. Gente trabalhadora, honesta, que ensinou que dignidade não se compra com dinheiro. Depois do trabalho, Isabela voltava para o apartamento pequeno que dividia com Luísa Andrade, sua melhor amiga desde a faculdade. Luísa era tudo que Isabela não era: romântica até os ossos, sonhadora, daquelas que acredita em final feliz mesmo depois de levar o 10º tombo no amor. Um dia você vai encontrar seu príncipe encantado, dizia Luísa, sempre otimista, sempre com aquele sorriso que iluminava o ambiente. E ele vai te valorizar como você merece. Isabela apenas sorria e balançava a cabeça. Príncipe encantado. Depois de tantos relacionamentos que não deram certo, ela tinha aprendido a não criar expectativas. O último havia sido um desastre completo. Um homem que parecia perfeito nos primeiros encontros, mas que depois revelou ser daqueles que acham que mulher deve ficar em casa esperando enquanto ele constrói o futuro. Não, obrigada.
Isabela preferia construir seu próprio futuro, e foi assim que ela chegou àquela manhã de terça-feira, sem imaginar que sua vida estava prestes a virar de cabeça para baixo. Acordou cedo, como sempre, tomou seu café simples, pegou o ônibus lotado até o centro da cidade. Mais um dia comum, pensou. Mais um dia correndo atrás dos seus objetivos, organizando a vida dos outros, enquanto a sua própria vida parecia estar sempre em segundo plano. O Hotel Imperial Jardins estava em seus preparativos finais para a gala beneficente da Fundação Hamilton, que aconteceria no Teatro Municipal. Era o evento do ano, aquele que reuniria toda a elite paulistana. E Isabela? Ela seria invisível como sempre, garantindo que tudo funcionasse perfeitamente para que outros brilhassem. Mas às vezes o destino tem outros planos para nós. Às 10 da manhã, Luísa ligou chorando. Marcos, seu namorado há 2 anos, o homem por quem ela suspirava e fazia planos de casamento, havia sido visto em um café nos Jardins com outra mulher. E não era uma reunião de negócios, não. Era daqueles encontros íntimos, de mãos dadas, olhares apaixonados. Isa, eu preciso de você, chorava Luísa do outro lado da linha. Preciso ir lá e ver com meus próprios olhos. Você vem comigo? Como dizer não para a melhor amiga? Como deixar a pessoa que sempre esteve ao seu lado enfrentar sozinha um momento desses? Isabela pediu uma pausa no trabalho e enfrentou o olhar reprovador de Marcela e saiu correndo para encontrar Luísa. Juntas, elas foram até o Café Oscar Freire, um desses lugares chiques onde cada xícara de café custa o que uma pessoa comum gasta em uma refeição inteira. E foi lá, naquele momento de dor e revolta, vendo a lágrima escorrer pelo rosto da amiga, que Isabela sentiu uma raiva queimar no peito, uma raiva de todos os homens que brincam com os sentimentos das mulheres. Uma raiva de todos os que pensam que podem fazer o que querem sem consequências. Ela não sabia que estava prestes a descarregar essa raiva na pessoa errada, e que essa pessoa errada seria exatamente a pessoa certa para mudar sua vida para sempre. Enquanto Isabela corria pela cidade para consolar sua melhor amiga, do outro lado de São Paulo, no 40º andar da Torre Albuquerque, na Avenida Faria Lima, outro drama se desenrolava. Eduardo Albuquerque ajustava a gravata pela 3ª vez naquela manhã. Aos 32 anos, ele era o retrato perfeito do executivo bem-sucedido. Terno sob medida, sapatos italianos, relógio que custava mais que um carro popular. Mas por trás de toda essa perfeição, havia um homem cansado de uma vida que não escolheu. Cansado de decisões que não eram suas, cansado de ser tratado como uma extensão dos negócios da família e não como uma pessoa. Eduardo, você precisa entender que os Laranjeiras são fundamentais para nossos planos de expansão, dizia Marcelo Albuquerque, seu pai, andando de um lado para o outro no escritório como um general planejando uma guerra. Melissa é uma moça linda, inteligente, da nossa classe social. O casamento de vocês seria perfeito para unir as duas empresas. Eduardo suspirou. Lá vinha de novo a conversa sobre Melissa Laranjeira, a herdeira da Laranjeira Investimentos. Uma mulher bonita, sem dúvida, educada nos melhores colégios, com MBA em universidades americanas. No papel, ela era perfeita. Na vida real, fria como um iceberg, e interessada apenas nos lucros que um casamento poderia trazer. Pai, já conversamos sobre isso. Não vou me casar por conveniência, respondeu Eduardo, tentando manter a voz calma. Ele havia aprendido desde pequeno que explodir de raiva com Marcelo só piorava as coisas. Conveniência? Marcelo bateu a mão na mesa de mogno importado. Rapaz, você acha que sua mãe e eu nos casamos por amor? Amor é coisa de filme, de novela. Casamento é parceria, é negócio, é construir algo maior que vocês dois. Eduardo olhou pela janela do escritório. Lá embaixo, São Paulo fervilhava de vida. Pessoas comuns indo e vindo, perseguindo seus sonhos, fazendo suas escolhas. Ele invejava essa liberdade que nunca teve. Desde menino, sua vida era planejada nos mínimos detalhes.
Colégio Bandeirantes, intercâmbio nos Estados Unidos, faculdade de administração na FGV, MBA na Europa. Tudo perfeito, tudo certinho, tudo decidido por outros. Até mesmo sua personalidade parecia ter sido moldada para atender às expectativas. Eduardo era meticuloso ao extremo. Organizava os livros do escritório por cor, tinha uma agenda milimétrica, não suportava bagunça. Alguns diziam que era toque. Ele sabia que era apenas uma forma de ter controle sobre alguma coisa na sua vida. E sua mãe, Eduardo? Dona Beatriz concorda comigo, continuou Marcelo. Ela também acha que você precisa de uma esposa à altura da nossa posição. Ah, Dona Beatriz. Sua mãe era um capítulo à parte. Ex-embaixatriz, elegante como uma rainha, com aquele jeito aristocrático que impressionava qualquer um. Mas Eduardo conhecia outro lado dela, o lado que aparecia quando Marcelo não estava por perto, o lado maternal, carinhoso, que às vezes deixava escapar uma pitada de rebeldia. Era como se ela tivesse duas personalidades. A esposa perfeita, que apoiava todas as decisões do marido em público, e a mãe, que sussurrava no ouvido do filho. Um dia você vai encontrar alguém que vai te fazer sentir vivo de verdade. Preciso sair, disse Eduardo pegando o paletó. Tenho uma reunião importante. Com quem? Perguntou Marcelo desconfiado. Com a vida, murmurou Eduardo já saindo pela porta. A verdade é que ele não tinha reunião nenhuma. Apenas precisava respirar, sair daquele ambiente sufocante onde cada palavra era pesada, cada decisão analisada sob a ótica dos negócios. Eduardo desceu os 40 andares e saiu pelas ruas de São Paulo. Era estranho como um homem que tinha tudo podia se sentir tão vazio. Tinha dinheiro para comprar qualquer coisa, mas não tinha liberdade para escolher nada. Tinha poder para comandar centenas de funcionários, mas não tinha autonomia sobre a própria vida. Às vezes, ele se perguntava como seria ser uma pessoa comum. Acordar sem o peso de um império nas costas. Escolher uma profissão por paixão e não por obrigação. Namorar alguém por amor e não por estratégia empresarial. Caminhando sem destino, Eduardo acabou parando em frente ao Café Oscar Freire. Era um lugar que frequentava raramente, sempre sozinho, sempre tentando ser invisível. Ali, por alguns minutos, ele podia fingir que era apenas mais um paulistano tomando seu café. Entrou no estabelecimento e escolheu uma mesa no fundo, longe dos olhares curiosos. Pediu um café expresso e abriu o jornal, mais para se esconder do que para ler as notícias. Foi quando ouviu vozes alteradas perto da entrada. Uma discussão que parecia estar esquentando. Naturalmente discreto, Eduardo levantou levemente os olhos do jornal para observar. Havia um homem moreno, bem vestido, que gesticulava nervosamente enquanto falava com uma mulher loira. A conversa parecia íntima, mas tensa. Mais longe, duas outras mulheres observavam a cena com expressões de dor e raiva. Eduardo voltou a atenção para o jornal. Não era problema seu. Ele tinha seus próprios dramas para resolver. Mas o destino... o destino às vezes coloca as pessoas certas no lugar certo na hora certa. Ou no caso de Eduardo, no lugar errado na hora errada. Porque o que ele não sabia é que em questão de minutos seria confundido com o homem que estava traindo uma das mulheres ali presentes. E que essa confusão seria o primeiro passo para a maior transformação da sua vida. Uma transformação que começaria com alguém gritando pepino podre bem na sua cara. O momento que mudaria duas vidas para sempre estava prestes a acontecer, e nenhum dos dois sabia. Isabela chegou ao Café Oscar Freire com o coração disparado. Luísa estava ao seu lado, pálida como um fantasma, apertando sua mão com força. Era daqueles momentos em que você sente que o mundo pode desabar a qualquer segundo. "Lá está ele!" sussurrou Luísa, apontando discretamente para uma mesa próxima à janela. Isabela olhou na direção indicada e sentiu o sangue ferver. Marcos Faria estava ali,
todo charmoso no seu terno azul marinho, sorrindo para uma mulher loira que claramente não era Luísa. Os dois estavam de mãos dadas por cima da mesa, olhando um para o outro como dois pombinhos apaixonados. Aquele canalha! Murmurou Isabela, sentindo toda a raiva que havia acumulado ao longo dos anos, a raiva das humilhações no trabalho, a raiva dos homens que brincam com os sentimentos das mulheres, a raiva de uma sociedade que sempre coloca as mulheres em segundo plano. Isa, vamos embora, pediu Luísa já com lágrimas nos olhos. Eu já vi o suficiente. Mas Isabela não conseguia se mexer, não conseguia simplesmente dar as costas e ir embora. Aquilo era maior que ela, era sobre justiça, era sobre defender sua melhor amiga e todas as outras mulheres que já foram traídas e humilhadas. Não, disse ela, com uma determinação que surpreendeu até a si mesma. Ele precisa saber que foi descoberto, precisa olhar nos seus olhos e assumir o que fez. E antes que Luísa pudesse impedi-la, Isabela já estava caminhando em direção à mesa. Cada passo era uma explosão de raiva contida, cada respiração alimentava a coragem que ela nem sabia que tinha. Marcos Faria! Gritou ela, quando estava a poucos metros da mesa. O homem de terno azul virou-se assustado, e foi nesse momento que o destino pregou sua maior peça. Não era Marcos. O homem que olhava para Isabela com expressão de total confusão tinha cabelos castanhos perfeitamente penteados, olhos verdes que expressavam mais surpresa que culpa e um rosto que, definitivamente, não era o de Marcos Faria, mas Isabela estava tão cega de raiva que nem percebeu a diferença. "Seu pepino podre!" explodiu ela, com uma voz que ecoou por todo o café. "Como você tem coragem de sentar aqui, de mãos dadas com essa... enquanto minha amiga está em casa sonhando com casamento?" Eduardo Albuquerque, porque era ele quem estava sentado ali, arregalou os olhos, completamente perdido. Acabara de ser chamado de pepino podre por uma mulher que ele nunca tinha visto na vida. "Moça, eu acho que você está confundindo..." Tentou ele se explicar, levantando-se educadamente. "Confundindo nada!" interrompeu Isabela, agora em pé de guerra total. 2 anos! 2 anos minha amiga namorou com você, fazendo planos, sonhando com o futuro, enquanto você brincava com os sentimentos dela. A mulher loira que estava com o Eduardo, na verdade uma consultora financeira que havia pedido a reunião, levantou-se constrangida e murmurou algo sobre remarcar o encontro. Saiu rapidamente, deixando Eduardo sozinho para enfrentar a tempestade. "Senhora, por favor, me deixe explicar", tentou Eduardo novamente, mas sua voz educada e controlada só irritou mais Isabela. "Explicar? Explicar o quê? Que você é um mentiroso? Que brinca com as mulheres como se fossem brinquedos?" A voz dela estava cada vez mais alta e todo o café já estava olhando para a cena. Eduardo estava perdido, completamente perdido. Mas havia algo na fúria daquela mulher que o fascinou. Era pura, era verdadeira, era tudo que ele não via há anos na sua vida artificial e controlada. Aquela era uma pessoa real, com sentimentos reais, defendendo alguém que amava. "Por favor", disse ele, tentando se aproximar. "Deixe-me pelo menos..." "Não se aproxime de mim!" gritou Isabela, recuando. "Homens como você são a escória deste mundo. Pensam que podem fazer o que querem porque têm dinheiro, porque usam ternos caros, porque..." Foi nesse momento que uma voz elegante e firme cortou o ar como uma lâmina. "Eduardo, meu filho, o que está acontecendo aqui?" Todos se viraram para ver uma senhora de aproximadamente 55 anos, vestida com uma elegância que só o dinheiro antigo consegue comprar. Cabelos grisalhos impecavelmente arrumados, postura de rainha e olhos perspicazes que captavam cada detalhe da situação. Dona Beatriz Albuquerque tinha chegado. "Mãe!" Eduardo pareceu aliviado e constrangido ao mesmo tempo. "Esta moça está me confundindo com outra pessoa." Dona Beatriz olhou de Eduardo para Isabela e depois para Luísa, que havia se aproximado tentando acalmar a amiga.
Seus olhos de mulher experiente captaram imediatamente a dinâmica da situação. Uma amiga defendendo a outra de um homem que, obviamente, não era seu filho. Mas foi o que ela viu em Isabela que a deixou fascinada. Coragem, fogo, determinação, lealdade. Anos e anos convivendo com mulheres frias e calculistas, como Melissa Laranjeira, tinham ensinado Dona Beatriz a reconhecer a autenticidade quando via. E Isabela era autêntica da cabeça aos pés. Minha querida, disse Dona Beatriz, dirigindo-se diretamente a Isabela com um sorriso que confundiu todo mundo. Você acabou de defender sua amiga de um homem que considera um canalha, correto? Isabela piscou desconcertada. Esperava gritos, ameaças, talvez até polícia. Não esperava ser tratada com educação pela mãe do homem que havia acabado de xingar. Sim, senhora, respondeu ela, ainda meio perdida. Mas eu acho que cometi um engano. Minha querida, sorriu Dona Beatriz, com aquele brilho nos olhos que Eduardo conhecia bem, o brilho que aparecia quando ela estava tramando alguma coisa. Engano nenhum. Você mostrou exatamente o tipo de caráter que eu procurava. E então, para o choque absoluto de todos os presentes, Dona Beatriz fez o impensável. Casa com meu filho, ou eu te processo por difamação. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que dava para ouvir o café pingando na máquina do bar. Eduardo estava branco como papel. Luísa parecia que ia desmaiar. E Isabela? Isabela tinha certeza de que estava sonhando. Senhora, a senhora está falando sério? Gaguejou Isabela. Completamente, respondeu Dona Beatriz, com a naturalidade de quem está comentando o tempo. Você é exatamente o que meu filho precisa. Uma mulher de verdade, com garra, que não se deixa intimidar por nada nem ninguém. Mãe, pelo amor de Deus, tentou Eduardo. Quieto, Eduardo, cortou Dona Beatriz. Você vai me agradecer por isso um dia. E foi assim, no meio de um café em São Paulo, que o destino de Isabela Monteiro e Eduardo Albuquerque se entrelaçou para sempre. Com um mal-entendido, um grito de pepino podre e uma sogra que decidiu que às vezes o amor precisa de uma ajudinha do acaso. Ou melhor, uma empurradinha bem grande do acaso. Se alguém dissesse para Isabela que ela acordaria como coordenadora de eventos e dormiria como esposa de um milionário, ela mandaria essa pessoa direto para um psiquiatra. Mas ali estava ela, 3 horas depois do episódio do café, sentada no sofá de couro italiano do apartamento de Dona Beatriz em Jardim Europa, tentando entender se estava vivendo um sonho, um pesadelo ou se havia enlouquecido completamente. Minha querida Isabela, disse Dona Beatriz, servindo um chá em xícaras de porcelana que provavelmente custavam mais que o salário mensal dela. Deixe-me explicar melhor minha proposta. Não, Eduardo estava sentado numa poltrona ao lado, com a cabeça entre as mãos, ainda tentando processar o furacão que havia se abatido sobre sua vida. Luísa estava no outro sofá, apertando uma almofada contra o peito como se fosse um escudo protetor. Senhora Albuquerque, começou Isabela tentando manter a voz firme, eu cometi um erro terrível. Confundi seu filho com outra pessoa, gritei com ele, o constrangi publicamente. Se a senhora quiser me processar, eu entendo, mas essa história de casamento não é história, minha querida. Interrompeu Dona Beatriz com um sorriso que misturava doçura e determinação. Sabe há quantos anos eu procuro uma mulher que tenha coragem suficiente para gritar com meu filho? Mãe! Protestou Eduardo levantando a cabeça. Eduardo, querido, você precisa de alguém que não se intimide com você, que não case por interesse, que tenha personalidade própria. E acabei de encontrar essa pessoa. Isabela olhou para Eduardo, realmente olhou pela primeira vez. Sem a raiva cegando sua visão, ela pode ver que ele era... Bem, era difícil negar que era um homem bonito. Olhos verdes sinceros, um rosto que transmitia bondade apesar do constrangimento e uma postura que mostrava educação, mas também uma certa vulnerabilidade. Mas a senhora mal me conhece, tentou Isabela argumentar.
Não sabe nada sobre mim, minha família, minha vida. Não sei o suficiente, respondeu Dona Beatriz, sentando-se elegantemente. Sei que você tem lealdade, defendeu sua amiga sem pensar duas vezes. Sei que tem coragem. Enfrentou alguém que pensava ser um homem poderoso sem medo das consequências. Sei que tem caráter. Está aqui tentando se desculpar pelo mal-entendido em vez de fugir. Luísa, que havia ficado calada até então, finalmente encontrou a voz. Desculpa, mas isso é loucura. Vocês não se conhecem. Casamento não é brincadeira. Tem razão, querida Luísa, concordou Dona Beatriz. Por isso, minha proposta não é exatamente um casamento tradicional. Eduardo levantou a cabeça, interessado apesar do choque. Como assim, mãe? Um acordo, explicou Dona Beatriz, como se estivesse organizando um jantar e não duas vidas. Vocês se casam no civil, vivem juntos por 1 ano. Se no final desse período decidirem que não funcionou, se divorciam sem problemas. Mas se funcionou, ela sorriu. Bem, aí teremos um casamento de verdade. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Isabela sentia o coração batendo tão forte que tinha certeza de que todos podiam ouvir. E o que eu ganho com isso? Perguntou ela, tentando ser prática apesar da situação surreal. Ah, minha querida, que bom que perguntou. Dona Beatriz se animou. Primeiro, você sai daquele apartamento apertado e vem morar na cobertura do Eduardo. Segundo, não precisa mais aturar humilhações no hotel. Vou providenciar sua contratação numa posição melhor. Terceiro, ela fez uma pausa dramática. Você recebe 20% das ações da Albuquerque Tech. 20%? Eduardo saltou da poltrona. Mãe, você endoidou de vez? Eduardo, querido, sua futura esposa precisa ter independência financeira. Não posso permitir que alguém diga que ela se casou por dinheiro se ela mesma for rica. Isabela sentiu como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos seus pés. 20% de uma das maiores empresas de tecnologia do país? Isso significaria... Bem, ela nem conseguia calcular quanto isso significaria. E eu? Perguntou Eduardo, tentando entender seu papel nessa loucura toda. Você ganha uma esposa que não está interessada no seu dinheiro, porque ela terá o próprio, e que não foi escolhida pelo seu pai para unir empresas, respondeu Dona Beatriz. Mas eu nem sei se sou o tipo dela, e eu nem sei se sou o tipo dele, exclamou Isabela. Perfeito, sorriu Dona Beatriz. Vocês têm 1 ano para descobrir. Se não der certo, se divorciam como amigos e cada um segue sua vida. Se der certo, vocês me dão netos lindos. Dona Beatriz, disse Luísa ainda incrédula, a senhora está propondo um casamento arranjado no século XXI. Querida, casamentos arranjados funcionaram por milênios. E olha só, pelo menos estes 2 têm a opção do divórcio se não se gostarem. Isabela olhou para Eduardo, que olhou de volta. Por um momento, foi como se estivessem se vendo pela primeira vez, tentando imaginar como seria dividir uma vida, mesmo que temporariamente. Posso ter um tempo para pensar? Pediu Isabela. Claro, minha querida, você tem até amanhã. Amanhã? Gritaram Isabela e Eduardo juntos. Queridos, se vão fazer isso, tem que ser rápido. Marcelo, meu marido, volta de viagem depois de amanhã e ele não pode saber do nosso acordo até que seja tarde demais para impedir. E foi assim que Isabela se viu com menos de 24 horas para decidir se toparia a proposta mais louca da sua vida. Naquela noite, ela e Luísa ficaram acordadas até de madrugada, pesando prós e contras. Eis aí, isso é uma loucura, dizia Luísa. Você não conhece esse homem. Mas, Lu, pensa bem, 1 ano da minha vida em troca de independência financeira para sempre, e ele parece ser uma boa pessoa. Parece. Você passou 5 minutos com ele. Eu sei, suspirava Isabela. Mas e se for minha chance de mudar de vida de verdade? De nunca mais ter que engolir humilhação de gente como a Marcela? De poder ajudar meus pais? De ter o controle da minha própria vida? No dia seguinte, às 2 da tarde, Isabela estava na porta do cartório da Praça da Sé, vestindo um vestido azul marinho simples que Luísa havia insistido que ela comprasse para a ocasião.
Eduardo já estava lá, de terno preto, parecendo tão nervoso quanto ela. Tem certeza disso? Perguntou ele, quando ela se aproximou. Sinceramente, não, respondeu Isabela. E você? Também não. Ele sorriu pela primeira vez desde que se conheceram. Mas minha mãe tem um histórico de estar certa sobre coisas impossíveis. Que Deus nos ajude, então, murmurou Isabela. Que Deus nos ajude, concordou Eduardo. E assim, numa tarde ensolarada de terça-feira, Isabela Monteiro e Eduardo Albuquerque se casaram no civil, com Dona Beatriz e Luísa como testemunhas, e um funcionário público entediado celebrando a união mais improvável de São Paulo. Quando saíram do cartório, Isabela era oficialmente uma Albuquerque, e também, sem saber ainda, uma das mulheres mais ricas do Brasil. A vida dela havia mudado para sempre com um sim sussurrado numa sala pequena e sem flores. Agora, só restava descobrir se havia mudado para melhor. Se você acha que virar milionária da noite para o dia é como nos filmes, tudo glamour e felicidade, preciso te contar que a realidade é bem mais complicada que isso. Isabela descobriu isso na primeira manhã como senhora Albuquerque, quando acordou numa cama que era maior que seu antigo quarto inteiro, olhando para um teto que parecia estar a quilômetros de distância. A cobertura de Eduardo no Jardim Europa era um mundo à parte. 300 metros quadrados de puro luxo, com vista panorâmica para o Parque Ibirapuera. Tinha uma cozinha equipada com eletrodomésticos que ela nem sabia para que serviam. Uma sala de estar que cabia sua antiga casa inteira, e um closet que era maior que alguns apartamentos. Bom dia, disse Eduardo, aparecendo na porta do quarto com uma bandeja de café da manhã. Ele estava vestido casualmente, calça jeans e uma camisa polo, e parecia tão perdido quanto ela. Bom dia, respondeu Isabela, puxando o lençol até o pescoço. Eles haviam dormido em quartos separados, obviamente, mas ainda assim era estranho acordar na casa de um homem que era tecnicamente seu marido, mas que ela conhecia há menos de 48 horas. Trouxe café, disse ele, colocando a bandeja numa mesinha ao lado da cama. Não sabia como você gosta, então trouxe de tudo um pouco. Era doce da parte dele, Isabela tinha que admitir, e constrangedor ao mesmo tempo. Como duas pessoas adultas navegam numa situação como essa? Eduardo, disse ela, tentando ser prática, precisamos conversar sobre como isso vai funcionar. Concordo. Ele se sentou numa poltrona perto da janela, mantendo uma distância respeitosa. Primeira regra, quartos separados, obviamente. Obviamente, concordou ela, sentindo um alívio misturado com algo que não soube identificar. Decepção? Segunda regra, honestidade total. Se um de nós quiser desistir, fala. Sem drama, sem briga. Perfeito, disse Isabela. Terceira regra, vida pessoal separada. Você pode sair com quem quiser. Eduardo fez uma careta. Na verdade, não posso. Minha mãe foi muito clara. Durante este ano temos que parecer um casal de verdade. Isso inclui eventos sociais, jantares de negócios, aquela gala beneficente no Teatro Municipal na semana que vem. Isabela quase engasgou com o café. Gala beneficente? Eduardo, eu não sei como me comportar nesses eventos. Não sei que roupa usar, que garfo pegar primeiro, como conversar com essas pessoas. Relaxa, ele sorriu. E Isabela percebeu que quando sorria de verdade, Eduardo ficava ainda mais bonito. Minha mãe já contratou uma consultora de etiqueta para você. E sobre roupas, bem, hoje vamos fazer umas compras. Compras? Isabela, você agora é sócia de uma das maiores empresas de tecnologia do país. Precisa se vestir como tal. Foi assim que Isabela se viu, naquela tarde, percorrendo as lojas mais caras da Oscar Freire com Eduardo, e um cartão de crédito que não tinha limite. Era surreal. Era assustador, era incrível. Pode levar esta, dizia Eduardo, apontando para um vestido que custava o que ela ganhava em 3 meses. Eduardo, isso é muito caro. Isabela. Ele parou e a olhou nos olhos. Você tem que parar de pensar como uma pessoa que não tem dinheiro. Agora você tem, e muito.
Mas foi quando eles voltaram para o apartamento que a realidade realmente bateu. Eduardo a levou para o escritório dele e abriu uma pasta com documentos. Estes são os papéis das ações que minha mãe transferiu para você, disse ele, com uma seriedade que ela ainda não tinha visto. 20% da Albuquerque Tech. Isabela olhou para os números no papel e sentiu as pernas fraquejarem. Eduardo, isso aqui diz que vale 42 milhões de reais, completou ele. Parabéns, você é oficialmente uma das mulheres mais ricas de São Paulo. Isabela teve que se sentar. 42 milhões? Era mais dinheiro do que ela poderia gastar em 10 vidas. Era mais dinheiro do que sua família inteira já havia visto junto. Mas por que sua mãe fez isso? Por que me deu tanto poder assim? Eduardo suspirou e se sentou na beirada da mesa. Porque ela é mais esperta que eu e meu pai juntos, disse ele. Meu pai, Marcelo, sempre controlou tudo através do dinheiro. Quem dependia dele financeiramente, obedecia. Mas você agora é independente, não deve nada a ninguém. E isso muda completamente a dinâmica. Como assim? Significa que quando meu pai tentar te intimidar, e ele vai tentar, você pode olhar nos olhos dele e mandar ele se ferrar, porque você tem poder próprio. Naquela noite, durante o jantar, Isabela conheceu esse lado de Marcelo Albuquerque que Eduardo havia mencionado. O patriarca da família havia voltado de viagem um dia antes do previsto e apareceu na cobertura sem avisar. Era um homem imponente, de cabelos grisalhos e olhar penetrante, daqueles que estão acostumados a ser obedecidos sem questionamento. Então você é a moça que se casou com meu filho, disse ele, olhando Isabela de cima embaixo, como se estivesse avaliando uma mercadoria. Sou Isabela, respondeu ela, estendendo a mão educadamente. Marcelo Albuquerque, ele apertou sua mão com mais força que o necessário. Espero que tenha consciência da responsabilidade que assumiu ao entrar nesta família. Tenho consciência de muitas coisas, respondeu Isabela, mantendo o tom educado, mas firme. Durante o jantar, Marcelo fez comentários que claramente tinham a intenção de diminuí-la. Eduardo me contou que você trabalha em hotel. Deve ser interessante lidar com o público em geral. É, respondeu Isabela. Me ensinou muito sobre pessoas, como identificar quem é genuinamente educado e quem só está sendo superior. Eduardo escondeu um sorriso atrás do guardanapo. E seus pais? Qual a profissão deles? Meu pai restaura móveis antigos e minha mãe cuida de um antiquário. Trabalho honesto que me ensinou o valor das coisas. Que interessante, disse Marcelo, claramente não achando nada interessante. Foi quando ele mencionou Melissa Laranjeira que Isabela entendeu completamente o jogo. É uma pena que o noivado com a Melissa não tenha dado certo, disse ele, olhando diretamente para Isabela. Ela era perfeita para esta família. Educação refinada, conexões importantes, entende como nosso mundo funciona. Pai, tentou Eduardo. Não, Eduardo. Tenho certeza de que Isabela entende. Afinal, ela deve saber que casamento na nossa posição social é mais que romance. É estratégia. Isabela colocou o garfo no prato e olhou diretamente para Marcelo. O senhor tem razão, disse ela, com um sorriso doce que não chegava aos olhos. Casamento é estratégia. E a estratégia da sua esposa foi brilhante. Como assim? Bem, Isabela se recostou na cadeira. Ela conseguiu dar ao seu filho uma esposa que não precisa do dinheiro da família, que não vai aceitar ser controlada e que pode tomar decisões independentes, inclusive decisões sobre os 20% da empresa que agora são meus. O silêncio que se seguiu foi gélido. Marcelo ficou pálido. Como é que é? Ah, o senhor não sabia? Isabela manteve o sorriso. Dona Beatriz me transferiu 20% das ações. Agora sou sua sócia, senhor Albuquerque. Eduardo estava impressionado. Em 10 minutos, Isabela havia mostrado a Marcelo que ela não era uma menina assustada, que podia ser intimidada. Quando Marcelo saiu, claramente abalado, Eduardo olhou para Isabela com admiração. Onde você aprendeu a fazer isso?
Coordenando eventos para gente rica mal educada por anos, respondeu ela. Você aprende a se defender ou vira capacho. E foi nesse momento que Eduardo percebeu que sua mãe havia escolhido muito bem. Isabela não era apenas corajosa, ela era inteligente, estratégica e não se deixava intimidar por nada nem ninguém. Talvez, só talvez, aquele casamento maluco pudesse dar certo. Você já ouviu aquele ditado que diz: quando a vida está boa demais, desconfia? Isabela deveria ter prestado atenção nessa sabedoria popular. 3 semanas depois do casamento, ela estava começando a se acostumar com sua nova vida. As aulas de etiqueta com Madame Rousseau estavam funcionando. Ela havia descoberto que tinha bom gosto para decoração, ajudando Eduardo a reformar o apartamento. E, o mais surpreendente de tudo, estava gostando da companhia dele. Eduardo era diferente do que ela havia imaginado. Quando não estava sob pressão do pai, ele era engraçado, inteligente e surpreendentemente atencioso. Fazia café da manhã quando acordava primeiro, sempre perguntava como havia sido seu dia e tinha o hábito adorável de organizar os livros por cor, o que inicialmente irritava Isabela, mas agora achava meio fofo. Mas se tem uma coisa que a vida ensina, é que quando você está relaxando, é hora de ficar alerta. A primeira bomba explodiu numa manhã de quinta-feira, quando Isabela ainda trabalhava meio período no Hotel Imperial Jardins. Havia insistido em não abandonar completamente suas responsabilidades, enquanto se adaptava à nova vida. «Isabela!» gritou Marcela, irrompendo no escritório dela como um furacão. «Que história é essa de você ter se casado com um hóspede do hotel? Como é que é?» Isabela levantou os olhos do computador, confusa. «Não se faça de inocente comigo. O Eduardo Albuquerque, o milionário da Albuquerque Tech. Todo mundo está comentando que vocês se conheceram aqui no hotel e que você deu um jeito de fisgar ele». Isabela sentiu o sangue gelar. Ela e Eduardo haviam combinado uma versão da história para contar publicamente, que se conheceram através de amigos em comum. Mas alguém estava espalhando informações falsas. «Marcela, isso não é verdade». «Não é verdade?» Marcela sorriu com malícia. «Então me explica como uma coordenadora de eventos pobretona conseguiu se casar com um dos homens mais ricos de São Paulo em menos de uma semana?» «Não preciso te explicar nada», respondeu Isabela, tentando manter a calma. «Vai precisar sim, querida». Marcela sentou-se na beirada da mesa, invadindo completamente o espaço pessoal de Isabela. «Porque eu já liguei para alguns jornalistas conhecidos meus. Eles adoram histórias sobre caça-fortunas». O coração de Isabela disparou. Jornalistas. A última coisa que ela e Eduardo precisavam era de exposição na mídia. «Por que você está fazendo isso, Marcela?» «Porque eu trabalhei anos para chegar onde estou», explodiu Marcela. «Enquanto você ficava na sua mediocridade, eu lutei, eu me sacrifiquei, eu fiz o que era necessário, e agora você aparece, casa com um milionário e quer que eu aceite que você merece mais que eu?» Era sobre inveja. Sempre havia sido sobre inveja. Naquela mesma tarde, enquanto Isabela estava saindo do hotel, recebeu uma ligação de Luísa. «Isa, você precisa ver isso», disse Luísa, claramente nervosa. «Ver o quê?» «O Marcos. Ele está espalhando coisas sobre você nas redes sociais». Isabela parou no meio da calçada. «Que tipo de coisas?» «Dizendo que você sempre foi interesseira, que na faculdade já falava em casar com um homem rico que...» «Isa, ele está inventando coisas». Quando Isabela chegou em casa, Eduardo já estava esperando no hall do prédio, com uma expressão que ela ainda não tinha visto, uma mistura de raiva e preocupação. «Precisamos conversar», disse ele, subindo direto para o apartamento. No elevador, o silêncio era tenso. Isabela sentia o estômago embrulhado, imaginando o que Eduardo havia descoberto. Dentro do apartamento, ele mostrou o celular para ela. Na tela, uma publicação do Instagram de Marcos, com uma foto antiga de uma festa da faculdade, onde Isabela aparecia conversando com um rapaz bem vestido. A legenda dizia: «Sempre soube que a Isabela ia conseguir fisgar um rico um dia.
Na faculdade, já dizia que não ia se casar por amor, casa-fortunas do oportunista. Eduardo, isso é mentira, disse Isabela, sentindo lágrimas de raiva queimarem seus olhos. Eu nunca disse nada disso, nunca pensei nada disso. Eu sei, respondeu ele, surpreendendo-a. Você, sabe, Isabela, eu convivo com caça-fortunas há anos. Sei como elas agem, como falam, como se comportam. Você não é nada parecida com elas. O alívio que Isabela sentiu foi tão grande que ela precisou se sentar. Mas isso não resolve nosso problema, continuou Eduardo. Marcos e Marcela claramente se uniram para te destruir. E se eles conseguirem manchar sua reputação, o que acontece? Meu pai vai usar isso como desculpa para anular nosso casamento. Vai dizer que você me enganou, que é golpista, que precisa ser afastada da família para proteger a empresa. Era como se as peças de um quebra-cabeças estivessem se encaixando. Marcelo não havia aceito a derrota no jantar. Ele estava usando Marcos e Marcela para fazer o trabalho sujo. E o que fazemos? Perguntou Isabela. Eduardo a olhou com uma determinação que ela não esperava. Nós lutamos, disse ele, juntos. E foi nesse momento que Isabela percebeu algo que a surpreendeu. Eduardo não estava defendendo apenas o acordo que haviam feito. Ele estava defendendo ela, pessoalmente. Eduardo, começou ela. Isabela, eu sei que começamos isso como um arranjo, mas... Ele hesitou, como se estivesse buscando as palavras certas. Mas nas últimas semanas, eu comecei a gostar de você, de verdade. O coração de Isabela deu um salto. Ela também havia começado a sentir algo por ele, mas não tinha coragem de admitir. Eu também, sussurrou ela. Por um momento, eles se olharam como se fosse a primeira vez. Não como dois estranhos cumprindo um acordo, mas como duas pessoas que estavam descobrindo que talvez o destino soubesse o que estava fazendo quando os juntou. Mas o momento foi interrompido pelo toque do telefone. Era Dona Beatriz. Eduardo, querido, precisamos nos encontrar urgentemente, disse ela, com uma voz que misturava preocupação e determinação. Marcelo descobriu sobre as ações que transferi para Isabela, e ele está furioso. Quando desligaram, Eduardo olhou para Isabela. Pronta para a guerra? Nascida pronta, respondeu ela, e pela primeira vez desde o episódio do café, teve certeza absoluta de que estava do lado certo. O que eles não sabiam é que Dona Beatriz já estava tramando uma contraofensiva que deixaria Marcelo, Marcela e Marcos de queixo caído. Porque se tem uma coisa que mães poderosas sabem fazer muito bem, é proteger seus filhos. E Isabela agora era oficialmente filha dela. Se você acha que conhece Dona Beatriz Albuquerque, prepare-se para descobrir que não conhece nem a metade. A reunião aconteceu no apartamento dela na manhã seguinte. Isabela e Eduardo chegaram, esperando encontrar uma senhora preocupada, talvez um pouco abalada pelas manobras do marido. Em vez disso, encontraram uma mulher com o sorriso de quem está prestes a jogar xadrez enquanto os outros estão brincando de dama. Meus queridos, disse ela servindo café em xícaras de porcelana como se fosse um chá da tarde comum. Espero que tenham dormido bem porque hoje será um dia interessante. Mãe, meu pai está tentando anular nosso casamento, disse Eduardo claramente ansioso. Ele quer usar essas mentiras do Marcos e da Marcela para... Eduardo, querido, interrompeu Dona Beatriz com aquela calma que só pessoas muito poderosas conseguem manter. Seu pai sempre foi previsível. Quando não consegue controlar uma situação, tenta destruí-la. E o que vamos fazer? Perguntou Isabela. Nós, minha querida Isabela, vamos dar a seu pai uma lição sobre subestimar as mulheres da família Albuquerque. Dona Beatriz se levantou e foi até um armário antigo, de onde tirou uma pasta. Quando a abriu na mesa de centro, Isabela viu documentos, fotos e o que pareciam ser relatórios detalhados. Vocês acham que eu vivi 30 anos casada com Marcelo sem aprender nada sobre como ele opera? Sorriu Dona Beatriz. Tenho aqui informações suficientes para, digamos, desencorajá-lo de continuar com essas bobagens. Eduardo olhou para a mãe
com uma mistura de admiração e susto. Mãe, o que você fez? Nada ilegal, querido. Apenas prestei atenção. Por exemplo, ela pegou uma foto. Aqui temos seu pai em um jantar de negócios com a prefeita, onde claramente houve troca de favores para conseguir aquela licença para construir o shopping na Zona Sul. Mãe, e aqui, continuou ela, pegando outro documento, temos os relatórios que ele falsificou para a Receita Federal no ano passado. Nada muito grave, mas o suficiente para causar inconvenientes. Isabela estava impressionada. Dona Beatriz havia passado décadas coletando informações sobre o marido. Era como descobrir que a vovozinha doce era, na verdade, uma espiã aposentada. Mas isso resolve apenas metade do problema, disse Isabela. E quanto a Marcela e ao Marcos? Ah, minha querida, os olhos de Dona Beatriz brilharam com aquela luz perigosa. Para eles, tenho algo muito melhor que chantagem. Tenho justiça. 2 horas depois, Isabela estava de volta ao Hotel Imperial Jardins, mas desta vez não como funcionária submissa. Desta vez, ela entrou acompanhada de Dona Beatriz, Eduardo e um advogado que parecia saído de um filme sobre máfia. Boa tarde, Marcela, disse Isabela, encontrando a ex-colega no lobby principal. Precisamos conversar. Marcela olhou para o grupo e sua expressão mudou do desdém para a apreensão. Isabela, se você veio aqui tentar me intimidar... Intimidar? Não, querida. Dona Beatriz se adiantou com um sorriso que não chegava aos olhos. Viemos fazer negócios. Eles se dirigiram para uma das salas de reunião privativas do hotel. Quando se sentaram, o advogado abriu uma pasta e colocou vários documentos na mesa. Marcela Gomes, disse ele com voz formal, você está sendo processada por difamação, calúnia e assédio moral contra a senhora Isabela Albuquerque. Isso é ridículo, explodiu Marcela. Eu só falei a verdade. A verdade? Dona Beatriz se inclinou para a frente. A verdade é que você falsificou relatórios sobre Isabela durante meses, inventou infrações que nunca aconteceram e criou um ambiente de trabalho hostil para prejudicar uma funcionária competente por pura inveja. Como você... Querida, você acha que em um hotel desta categoria não existem câmeras em todos os cantos, gravações de todas as conversas dos telefones corporativos, registros de todos os e-mails? O rosto de Marcela foi perdendo a cor à medida que Dona Beatriz falava. Temos aqui, continuou ela, gravações suas inventando que Isabela havia perdido documentos importantes. Temos e-mails onde você instruiu outros funcionários a criarem dificuldades para ela. Temos testemunhas de suas humilhações públicas. Eduardo estava impressionado com a mãe. Ela havia investigado tudo nos mínimos detalhes. O que vocês querem? Perguntou Marcela, agora claramente assustada. Queremos, disse Isabela, assumindo o controle da conversa, que você publique uma retratação completa nas redes sociais, admitindo que mentiu sobre mim. Queremos que entre em contato com todos os jornalistas para quem passou informações falsas e desfaça essas mentiras. E queremos sua carta de demissão. E em troca? Em troca, sorriu Dona Beatriz, não processamos você até você perder sua casa. Não espalhamos para todo o mercado hoteleiro do país o que tipo de profissional você realmente é. E ainda damos uma carta de recomendação, dizendo que você decidiu buscar novos desafios. Marcela olhou para os documentos na mesa, para o advogado, para as 3 pessoas que claramente tinham mais poder que ela. Não tinha escolha. Tá bem, murmurou ela. Eu aceito. Ótimo, disse Dona Beatriz, levantando-se. Você tem 24 horas para fazer as retratações. Meu advogado estará monitorando. Quando saíram do hotel, Eduardo olhou para a mãe com admiração. Mãe, como você conseguiu tudo isso tão rápido? Eduardo, querido, eu não consegui isso rápido. Eu venho coletando essas informações há meses, desde que Isabela começou a trabalhar aqui, e eu percebi como ela era tratada. Como assim? Perguntou Isabela confusa. Você acha que foi coincidência eu estar naquele café naquele dia? Sorriu Dona Beatriz.
Minha querida, eu vinha observando você há tempos. Sabia que era uma moça de caráter, trabalhadora, injustiçada. Só estava esperando a oportunidade certa para intervir. Isabela parou no meio da calçada. A senhora planejou tudo isso? Não tudo, admitiu Dona Beatriz. A confusão com Marcos foi genuína, mas quando vi sua coragem naquele momento, soube que você era perfeita para meu filho. E o Marcos? Perguntou Eduardo. Ah, o Marcos. O sorriso de Dona Beatriz ficou ainda mais perigoso. Para ele, tenho uma surpresa especial. Naquela tarde, Marcos Faria recebeu a visita de 2 investigadores particulares em seu apartamento. Eles tinham informações detalhadas sobre suas atividades financeiras questionáveis, seus relacionamentos extraconjugais e algumas irregularidades fiscais que poderiam interessar muito a Receita Federal. "O que vocês querem?" perguntou ele, claramente nervoso. "Queremos que você apague todas as postagens sobre Isabela Monteiro, publique um pedido de desculpas e desapareça de São Paulo por um tempo", disse um dos investigadores. "Digamos, uns 6 meses em Recife, para você recomeçar a vida. E se eu não quiser? Então amanhã de manhã sua empresa vai receber uma auditoria surpresa. Sua namorada atual vai descobrir sobre as outras 3 que você tem. E seus pais vão saber exatamente como você tem gastado o dinheiro que eles mandam todo mês." Marcos engoliu em seco. Dona Beatriz havia feito o dever de casa. "Tá bom", disse ele. "Eu vou." Quando Isabela e Eduardo voltaram para casa naquela noite, ela olhou para o marido com uma admiração completamente nova. "Sua mãe é incrível", disse ela. "É", concordou Eduardo, "e assustadora também." "Eduardo", Isabela parou de andar e o olhou nos olhos. "Sobre o que você disse ontem, sobre ter começado a gostar de mim, é verdade", disse ele se aproximando. "Cada dia mais." "Eu também", sussurrou ela. Acho que estou me apaixonando por você." E ali, no hall do prédio onde moravam, Eduardo e Isabela se beijaram pela primeira vez. Não por obrigação, não por fingimento, mas por amor verdadeiro. O que havia começado como um arranjo impossível estava se transformando no romance mais real que qualquer um dos dois já havia vivido. E Dona Beatriz, observando da janela do apartamento, sorriu satisfeita. Seus planos estavam funcionando melhor do que ela havia sonhado. Existe uma diferença entre vencer uma batalha e vencer a guerra. Isabela e Eduardo estavam prestes a descobrir isso da pior forma possível. A tempestade explodiu numa manhã de sábado, quando Marcelo Albuquerque irrompeu na cobertura como um furacão, sem bater, sem avisar, usando a chave que ainda tinha do apartamento do filho. "Eduardo, onde você está?" gritou ele, acordando meio prédio. Eduardo e Isabela correram da cozinha, onde estavam tomando café da manhã como um casal normal. Ela de pijama, ele de roupão, compartilhando o jornal e rindo de alguma bobagem. A imagem da felicidade doméstica que só fez Marcelo ficar mais furioso. "Pai, o que significa essa invasão?" "Invasão?" Marcelo estava vermelho de raiva. "Eu é que deveria perguntar o que significa essa palhaçada toda. Vocês acham que eu sou idiota? Do que o senhor está falando?" perguntou Isabela, tentando manter a calma, apesar de estar tremendo por dentro. "Estou falando, minha cara senhora, desta farsa que vocês estão representando. Marcela me contou tudo." Eduardo franziu o senho. "Marcela? Pai, ela foi demitida ontem por falar a verdade", explodiu Marcelo. "A verdade que sua mãe e vocês dois estão tentando esconder, que este casamento é uma armação para me tirar o controle da empresa." O coração de Isabela disparou. Marcela havia descoberto a verdade sobre o acordo ou estava apenas inventando mais mentiras? "Marcelo", disse uma voz calma atrás dele. Dona Beatriz havia aparecido na porta, usando um vestido elegante como se fosse para uma festa, não para uma guerra. "Que barulho é esse?" "Beatriz, chegou a hora de pararmos com essa farsa", disse Marcelo, apontando para ela como se fosse um promotor público. "Eu sei que você arquitetou tudo isso para me prejudicar."
Arquitetei o quê, querido? Este casamento falso, esta transferência de ações, tudo para enfraquecer minha posição na empresa. Dona Beatriz caminhou calmamente até a sala e se sentou numa poltrona como se fosse a dona da situação, o que tecnicamente ela era. Marcelo, disse ela com aquele tom que usava quando estava prestes a acabar com alguém, você tem certeza de que quer ter esta conversa aqui, agora, na frente dos nossos filhos? Nossos filhos? Ele riu sem humor. Eduardo é meu filho. E ela, ele apontou para Isabela, é uma oportunista que você trouxe para dividir nossa família. Foi a gota d'água para Eduardo. Chega! Gritou ele, se colocando entre o pai e Isabela. Pai, o senhor não vai falar assim dela na minha casa. Sua casa? Marcelo riu amargamente. Esta casa, esta empresa, este dinheiro, tudo é meu, e eu posso tirar tudo de vocês quando quiser. Pode? Perguntou Dona Beatriz, ainda com aquela calma assustadora. Tem certeza disso, Marcelo? Claro que tenho. Sou dono de 60% da empresa. Era, corrigiu Dona Beatriz, antes de eu transferir 15% das minhas ações para Isabela. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marcelo ficou branco como papel. Como é que é? Você ouviu bem, continuou Dona Beatriz. Eu tinha 25%, transferi 15% para Isabela. Agora ela tem 20%. Eu tenho 10%, Eduardo tem 15% e você tem 55%. Não mais a maioria absoluta, querido. Isabela olhou para Dona Beatriz em choque. Ela não sabia dessa transferência adicional. Isso é impossível, gaguejou Marcelo. Você não pode fazer isso sem minha autorização. Posso sim, sorriu Dona Beatriz. Como você bem sabe, nosso regime de casamento é separação de bens. Minhas ações sempre foram minhas para fazer o que quisesse. Mas por quê? Perguntou Eduardo, também chocado. Por quê? Disse Dona Beatriz, levantando-se. Eu me cansei de ver seu pai tratar nossa família como peças de um jogo de negócios. Cansei de vê-lo tentar controlar você através de chantagem financeira. E, principalmente, cansei de ser ignorada em todas as decisões importantes. Beatriz, tentou Marcelo, mas ela levantou a mão para silenciá-lo. 30 anos, Marcelo. 30 anos eu fui a esposa perfeita, apoiei suas decisões, sorri quando devia sorrir, fiquei calada quando devia ficar calada. Mas quando você tentou destruir minha nora, uma moça que eu escolhi pessoalmente para nosso filho, aí você passou dos limites. Sua nora? Marcelo estava cada vez mais confuso. Sim, minha nora. Isabela é exatamente o que Eduardo precisava. Uma mulher forte, independente, que não se deixa intimidar por homens poderosos. Uma mulher que o ama pelo que ele é, não pelo que ele tem. Isabela sentiu lágrimas queimar em seus olhos. Dona Beatriz estava defendendo não apenas o acordo, mas um amor verdadeiro que ela havia percebido antes mesmo deles próprios. E agora, continuou Dona Beatriz, eu quero o divórcio. A bomba havia explodido. Eduardo chegou a dar um passo para trás. Isabela cobriu a boca com as mãos. Divórcio? Murmurou Marcelo. Divórcio, confirmou Dona Beatriz. Quero minha liberdade de volta. Quero poder tomar minhas próprias decisões sem ter que explicar para um homem que acha que é dono da família. Quero viver meus próprios capítulos, em vez de ser coadjuvante nos seus. Mãe, tentou Eduardo. Eduardo, querido. Ela se virou para o filho com um sorriso suave. Isso não tem nada a ver com você. Eu amo você e sempre vou amar. Mas seu pai e eu, nós nos tornamos estranhos morando na mesma casa. Marcelo estava destruído, completamente destruído. Beatriz, nós podemos conversar, resolver isso. Não, Marcelo. Já está decidido. Meus advogados já prepararam os papéis. Foi quando Isabela fez algo que surpreendeu a todos. Ela se aproximou de Marcelo, olhou nos olhos dele e falou com uma gentileza que ele não esperava. Senhor Albuquerque, disse ela, eu entendo sua raiva. Entendo que minha presença mudou a dinâmica da sua família. Mas eu preciso que o senhor saiba uma coisa. Eu amo seu filho. De verdade. E se o senhor me der uma chance, vai ver que eu não sou sua inimiga.
Marcelo olhou para ela, depois para Eduardo, depois para Dona Beatriz. Por um momento, pareceu um homem perdido, não um empresário poderoso. Eu preciso pensar, murmurou ele, e saiu do apartamento como um homem derrotado. Quando a porta se fechou, os três ficaram em silêncio. Dona Beatriz foi a primeira a falar. Bem, disse ela, alisando o vestido, isso foi libertador. Mãe! Eduardo se aproximou dela. Você tem certeza do divórcio? Tenho, querido. Sua felicidade me mostrou que eu também mereço ser feliz. E com seu pai, eu não sou feliz há anos. E agora? Perguntou Isabela. Agora? Sorriu Dona Beatriz. Vocês dois vão ter que aprender a dirigir uma empresa juntos, porque com suas ações somadas, vocês têm mais poder que Marcelo. Eduardo olhou para Isabela, que olhou de volta. De repente, o acordo de um ano havia se tornado algo muito maior. Eles não eram apenas marido e mulher de fachada, eram sócios de verdade, com a responsabilidade de uma empresa enorme. Estamos juntos nisso? Perguntou Eduardo, estendendo a mão. Juntos, respondeu Isabela, apertando sua mão. E foi assim que um casamento arranjado se transformou numa parceria de vida verdadeira, enquanto uma família se reconfigurava completamente. Dona Beatriz havia conseguido mais que liberdade para si mesma. Havia dado poder real para o filho e a nora que escolhera para ele. Mas ainda restava uma pergunta. Como Marcelo reagiria quando descobrisse que havia perdido não apenas a esposa, mas também o controle da empresa que construiu? A guerra estava longe de acabar. Você sabe aqueles momentos na vida em que tudo parece estar desmoronando ao mesmo tempo? Isabela estava vivendo exatamente isso. Uma semana havia se passado desde o confronto com Marcelo, e se ela achava que as coisas não podiam ficar piores, descobriu que estava muito enganada. O primeiro sinal de que algo estava errado veio numa segunda-feira de manhã, quando Eduardo chegou do escritório com uma expressão que ela ainda não tinha visto. Uma mistura de raiva, frustração e medo. Isa, disse ele, jogando a pasta no sofá com mais força que o necessário. Precisamos conversar. O coração dela disparou. Durante a semana toda, eles haviam estado mais próximos que nunca, dividindo responsabilidades da empresa, tomando decisões juntos, descobrindo que faziam uma dupla incrível nos negócios. E mais importante, descobrindo que o amor entre eles era real, crescente, mais forte a cada dia. O que aconteceu? Perguntou ela, sentando-se ao lado dele. Meu pai, ele não está aceitando a derrota. Eduardo passou as mãos pelo cabelo, desconcertado. Hoje de manhã, nossos advogados descobriram que ele entrou com uma ação judicial contestando a transferência das ações. Ele pode fazer isso? Pode tentar. Está alegando que minha mãe não estava em pleno uso das faculdades mentais quando fez a transferência, que foi coagida, manipulada. Isabela sentiu o mundo girar. Eduardo, se ele conseguir provar isso, eu sei. Ele a pegou pelas mãos. Você perderia tudo. As ações, a posição na empresa, até mesmo a proteção legal do nosso casamento. E você? O que aconteceria com você? Eduardo suspirou pesadamente. Eu voltaria a ser o filho obediente. Provavelmente seria forçado a me casar com Melissa Laranjeira para estabilizar a situação e, bem, perderia você. A última parte foi dita quase num sussurro, mas Isabela ouviu claramente. E doeu mais do que qualquer processo judicial poderia doer. Mas tem mais, continuou Eduardo. Melissa está de volta. Como assim, de volta? Ela ligou hoje cedo. Quer marcar um jantar para conversarmos sobre o futuro. Segundo ela, meu pai prometeu que se ela me ajudasse a resolver este problema, o casamento entre nossas famílias ainda poderia acontecer. Isabela sentiu uma raiva familiar queimar no peito. A mesma raiva que havia sentido no café naquele dia, mas desta vez direcionada à pessoa certa. E o que você disse para ela? Disse que estou casado e feliz, obrigado. E ela? Riu. Disse que casamentos podem ser desfeitos facilmente quando há interesse suficiente. Naquele momento,
Isabela entendeu que estava lutando não apenas contra Marcelo, mas contra todo um sistema que considerava mulheres como ela descartáveis, substituíveis, temporárias. E você que está acompanhando essa história até aqui, o que acha? Isabela deveria lutar ou aceitar que talvez não fosse páreo para o poder da família Albuquerque? Deixe sua opinião nos comentários, porque o que aconteceu depois vai te surpreender ainda mais. Eduardo, disse ela, levantando-se com uma determinação que surpreendeu até a si mesma, eu não vou desistir. Não vou deixar seu pai, nem Melissa, nem ninguém decidir o nosso destino. Isa, você não entende. Eles têm recursos, advogados, influência, e eu tenho algo que eles nunca vão ter. Ela se virou para ele com os olhos brilhando. Eu tenho a verdade, tenho o amor verdadeiro, e tenho uma sogra que é mais esperta que todos eles juntos. Foi nesse momento que o telefone tocou. Era Dona Beatriz, e sua voz tinha uma urgência que alarmou ambos. Eduardo, querido, vocês precisam vir para cá agora. Temos um problema maior do que imaginávamos. Quando chegaram ao apartamento de Dona Beatriz, encontraram-na não com sua elegância habitual, mas com uma expressão de quem havia levado um soco no estômago. Mãe, o que aconteceu? Sentem-se, disse ela, apontando para o sofá. Marcelo, ele foi mais longe do que eu imaginei que seria capaz. Ela colocou alguns documentos na mesa de centro. Ele não está apenas contestando a transferência das ações. Ele está me processando por abandono do lar, alegando que estou tendo um caso extraconjugal que me levou a tomar decisões irracionais. Isso é loucura! Explodiu Isabela. A senhora não está tendo caso nenhum. Eu sei, querida, mas ele contratou investigadores particulares, montou uma narrativa. É convincente o suficiente para causar escândalo na mídia e influenciar os juízes. Eduardo estava branco. Ele quer destruir nossa família completamente. Não nossa família, querido, corrigiu Dona Beatriz. Ele quer salvar a imagem dele. Para Marcelo, é melhor que eu seja vista como uma mulher instável que enlouqueceu do que ele ser visto como um homem que perdeu o controle da própria empresa para a nora. E agora? Perguntou Isabela. Agora, disse Dona Beatriz, respirando fundo, vocês dois têm uma escolha a fazer. Que escolha? Podem aceitar um acordo que Marcelo está propondo através dos advogados. Isabela devolve as ações, aceita uma indenização generosa e vocês se divorciam amigavelmente. Em troca, ele retira todos os processos e garante que vocês dois possam seguir suas vidas em paz. E a outra opção? Perguntou Eduardo. Lutamos, mas se lutarmos e perdermos, Isabela perde tudo. As ações, o dinheiro, e pode ainda ser processada por conspiração contra patrimônio familiar. Eduardo, você seria deserdado completamente. E eu? Bem, eu posso acabar sendo declarada mentalmente incapaz. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Era a vida deles contra o poder de um homem que não aceitava perder. Isabela olhou para Eduardo, que olhou de volta. Em seus olhos, ela viu a mesma determinação que sentia queimando no peito. Dona Beatriz, disse Isabela, posso fazer uma pergunta? Claro, querida. A senhora se arrepende? De ter me escolhido, de ter feito essa proposta maluca, de ter mudado nossas vidas? Dona Beatriz sorriu pela primeira vez desde que chegaram. Jamais, disse ela. Vocês me mostraram que ainda existe amor verdadeiro neste mundo. Me deram coragem para buscar minha própria felicidade. Não importa o que aconteça. Não me arrependo de nada. Eduardo pegou a mão de Isabela. E você, se arrepende de ter gritado pepino podre para o homem errado? Isabela riu através das lágrimas, que nem sabia que estavam escorrendo. Nunca, disse ela. Foi o melhor erro da minha vida. Então, disse Eduardo, apertando sua mão, vamos lutar, juntos, contra o mundo inteiro, se necessário, concordou Isabela. Dona Beatriz olhou para os dois jovens, seu filho e a mulher que havia escolhido para ele, e sentiu o coração se encher de orgulho. Então que comece a guerra de verdade, disse ela.
porque Marcelo ainda não viu do que esta família é capaz quando luta unida. Mas o que eles não sabiam é que Marcelo tinha uma carta na manga que nenhum deles esperava. Uma carta que testaria não apenas seu amor, mas sua capacidade de perdoar e seguir em frente. A verdadeira batalha estava apenas começando. Se você chegou até aqui nesta história, muito obrigada por permanecer comigo até este momento. O melhor ainda está por vir, porque é agora que Eduardo vai mostrar de que material é feito quando precisa escolher entre o império do pai e a mulher que ama. A carta na manga de Marcelo chegou numa manhã de quinta-feira, entregue por um mensageiro elegante que parecia saído de um filme de máfia italiana. Eduardo abriu o envelope lacrado na presença de Isabela e Dona Beatriz, e conforme lia, sua expressão ia mudando de confusão para choque, e depois para uma raiva que ela nunca tinha visto nele. "O que é?" perguntou Isabela. "Uma proposta", disse Eduardo, com a voz áspera. "Meu pai, ele está oferecendo 150 milhões de reais para você." "Como é?" 150 milhões em conta offshore, livre de impostos, para você desaparecer da minha vida. Sem processo, sem escândalo, sem explicações, você simplesmente some." O silêncio que se seguiu foi mortal. 150 milhões de reais era mais dinheiro do que Isabela poderia sonhar em uma vida inteira. Era independência financeira completa, liberdade total, a chance de ajudar sua família para sempre. "E se eu não aceitar?" perguntou ela, tentando manter a voz firme. Eduardo continuou lendo. "Se você não aceitar, ele vai se certificar de que você seja processada criminalmente por estelionato e extorsão. Vai usar todos os contatos dele no judiciário para garantir que você seja condenada e presa. Ele pode fazer isso? Pode inventar provas suficientes para fazer parecer que pode", disse Dona Beatriz, sombria. "Marcelo tem tentáculos em todos os lugares importantes desta cidade." Isabela se levantou e caminhou até a janela, olhando para São Paulo lá embaixo. Todas aquelas pessoas vivendo suas vidas normais, enfrentando problemas normais, sem saber que ali, naquele apartamento, uma decisão estava sendo tomada que mudaria tudo. "E você, Eduardo?" perguntou ela, sem se virar. "O que você acha que eu deveria fazer?" A resposta dele a surpreendeu. "Eu acho", disse ele, vindo se posicionar atrás dela, "que você deveria aceitar o dinheiro e fugir o mais longe possível de mim e da minha família." Isabela se virou, chocada. "O quê? Isa, olha só o que eu trouxe para sua vida. Processo, ameaças, medo. Você merece paz, merece felicidade. Não merece ser destruída por causa de um homem que você conheceu há 2 meses. Eduardo." "Não." Ele levantou a mão, e Isabela viu lágrimas nos olhos dele. "Eu te amo. Te amo mais do que achei que fosse possível amar alguém. E é exatamente por isso que não posso deixar meu pai destruir você." "Mas e se eu não quiser fugir? E se eu quiser ficar e lutar? Então você vai perder tudo, e eu não consigo viver com essa culpa." Foi quando Dona Beatriz se levantou e disse algo que nenhum dos dois esperava. "Eduardo", disse ela, com aquela voz que usava quando estava prestes a dar uma lição de vida, "você está sendo um idiota." "Mãe?" "Sim, um idiota completo. Está fazendo exatamente o que seu pai quer, desistindo." "Não estou desistindo, estou protegendo a mulher que amo." "Está subestimando a mulher que ama", corrigiu Dona Beatriz. "Isabela não é uma bonequinha frágil que precisa ser protegida, Eduardo. Ela é uma guerreira que escolheu lutar ao seu lado." Dona Beatriz se aproximou de Isabela. "Minha querida, você tem 2 opções. Pode aceitar este dinheiro, ir embora e passar o resto da vida se perguntando "e se?" Ou pode ficar, lutar e descobrir do que vocês dois são capazes quando lutam juntos." "Mas e se perdermos tudo?" "Então perdemos juntos", disse Dona Beatriz, "e reconstruímos juntos, porque no final das contas, querida, dinheiro se recupera, amor verdadeiro não." Isabela olhou para Eduardo, que estava claramente dividido entre o desejo de protegê-la e o medo de perdê-la. "Eduardo", disse ela, pegando o rosto dele entre as mãos,
Me responde uma coisa. Você me ama mais que a minha própria vida. E eu te amo mais que qualquer dinheiro do mundo. Então pare de tentar me proteger e vem comigo enfrentar seu pai. Isa, não há mais, Eduardo. Ou estamos juntos nisso, ou não estamos juntos em nada. Foi nesse momento que Eduardo entendeu. Isabela não estava pedindo proteção. Estava pedindo parceria. Estava pedindo que ele confiasse nela tanto quanto ela estava confiando nele. Está bem, disse ele, respirando fundo. Vamos enfrentar eles juntos. Juntos, sorriu Isabela. Ótimo, disse Dona Beatriz batendo palmas. Porque eu já marquei uma reunião com Marcelo para hoje à tarde, na Torre Albuquerque. Hora de acabar com isso de uma vez por todas. 2 horas depois, Isabela estava no elevador da Torre Albuquerque, subindo para o 40º andar, vestindo o terno mais caro que já havia usado na vida. Um presente de Dona Beatriz para a ocasião, e sentindo uma mistura de terror e determinação. Eduardo estava ao seu lado, segurando sua mão com força. Pronta? Perguntou ele. Nasci pronta, respondeu ela. Quando as portas do elevador se abriram, eles encontraram Marcelo esperando na sala de reuniões, acompanhado de 3 advogados e Melissa Laranjeira. Melissa estava ainda mais bonita do que Isabela havia imaginado. Loira, elegante, com aquele ar de superioridade que vem de gerações de dinheiro antigo. E estava olhando para Isabela como se ela fosse um inseto que precisava ser pisoteado. Eduardo, disse Marcelo levantando-se, que bom que você veio à razão. Vim, pai. Vim dizer que recusamos sua proposta. A expressão de Marcelo mudou instantaneamente. Vocês não sabem no que estão se metendo. Sabemos exatamente, respondeu Isabela, surpreendendo a todos com a firmeza na voz. Estamos nos metendo numa luta pelos nossos direitos, pelo nosso amor e pela nossa dignidade. Dignidade, riu Melissa. Querida, você é uma caça-fortunas que deu sorte. Não confunda isso com dignidade. E você, respondeu Isabela, olhando diretamente para Melissa, é uma mulher que está tentando comprar um marido que não a quer. Não sei qual de nós duas deveria falar sobre dignidade. O silêncio que se seguiu foi cortante. Melissa ficou vermelha de raiva. Marcelo, disse Dona Beatriz, que havia entrado silenciosamente, acho que é hora de você saber a verdade sobre algumas coisas. E foi então que Dona Beatriz tirou uma gravação do telefone e apertou play. A voz que saiu do aparelho era inconfundivelmente de Marcelo, numa conversa que havia acontecido 3 dias antes. Melissa, se você me ajudar a me livrar desta Isabela, garanto que Eduardo será seu. Não importa o que eu tenha que fazer. Suborno, chantagem, o que for necessário. A bomba havia explodido. Já viram aqueles filmes onde o vilão é desmascarado e simplesmente desmorona? A realidade é bem diferente. Na vida real, pessoas como Marcelo Albuquerque não desmoronam facilmente. A gravação que Dona Beatriz havia tocado criou um silêncio tão profundo que dava para ouvir o ar-condicionado funcionando. Marcelo estava pálido. Melissa parecia que queria sumir debaixo da terra e os advogados trocavam olhares nervosos entre si. Essa gravação foi obtida ilegalmente, disse Marcelo finalmente, tentando recuperar o controle. Não tem valor legal nenhum. Tem razão, concordou Dona Beatriz com um sorriso que não chegava aos olhos. Mas tem valor moral. E principalmente tem valor jornalístico. Do que você está falando? Estou falando, querido ex-marido, que amanhã de manhã essa gravação estará nas mãos de 3 jornalistas investigativos dos maiores veículos de comunicação do país. Eles adoram histórias sobre empresários poderosos tentando comprar juízes e chantagear famílias. A ameaça pairou no ar como uma nuvem de tempestade. Marcelo sabia que um escândalo desse tipo não destruiria apenas sua reputação, destruiria seus negócios, suas conexões políticas, sua vida inteira. O que vocês querem? Perguntou ele derrotado. Queremos, disse Eduardo, dando um passo à frente, que você retire todos os processos contra Isabela e minha mãe,
Queremos que reconheça publicamente a transferência das ações como legal e definitiva. E queremos que nos deixe em paz. Em troca, disse Dona Beatriz, eu não destruo sua reputação. E você mantém os 45% da empresa que ainda tem. Marcelo olhou para Melissa, que estava claramente furiosa com a situação. E ela, disse Isabela, olhando diretamente para Melissa, vai aprender que nem tudo na vida pode ser comprado, incluindo o amor de um homem. Melissa se levantou, ajeitou a bolsa Hermès e olhou para Eduardo com desprezo. Você vai se arrepender disso, Eduardo, quando descobrir que tipo de mulher ela realmente é. Eu já sei que tipo de mulher ela é, respondeu Eduardo, pegando a mão de Isabela. É o tipo que me faz querer ser um homem melhor todos os dias. Melissa saiu da sala batendo a porta, seguida pelos advogados constrangidos. Marcelo ficou mais alguns minutos, olhando para a família que havia perdido por orgulho e sede de controle. Beatriz, disse ele finalmente, você poderia ter tido tudo, poder, dinheiro, influência. Marcelo, respondeu ela com uma tristeza genuína, eu tinha tudo o que importava, uma família unida. Você é que escolheu trocá-la por controle. Depois que Marcelo saiu, os três ficaram sozinhos na sala de reuniões. Por um momento, ninguém disse nada. Era como se estivessem processando que a guerra havia acabado e eles haviam vencido. E agora? Perguntou Isabela. Agora, sorriu Eduardo. Vivemos. 6 meses depois, Isabela estava no rooftop da Torre Albuquerque, o mesmo lugar onde Eduardo havia levado ela para mostrar a vista de São Paulo na primeira semana de casados. Mas desta vez, o espaço estava decorado com flores, velas e uma pequena orquestra tocando suavemente. Eduardo, o que é tudo isso? Perguntou ela, genuinamente surpresa. Eduardo apareceu atrás dela, elegante num smoking que fazia justiça aos seus olhos verdes. É nosso primeiro encontro, disse ele com aquele sorriso que ainda fazia o coração dela acelerar. Como assim? Bem, ele se ajoelhou numa perna só, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso. Da primeira vez, nós nos casamos por um acordo. Desta vez, eu quero me casar por amor. Isabela cobriu a boca com as mãos, sentindo lágrimas de felicidade queimar em seus olhos. Isabela Monteiro Albuquerque, disse Eduardo, abrindo a caixa para revelar o anel mais lindo que ela já havia visto. Você aceita se casar comigo de verdade? Para sempre? Com tudo o que temos direito. Lua de mel, festa, parentes chatos, discussões sobre dinheiro, filhos e 50 anos de eu organizando livros por cor? Sim, gritou ela, rindo e chorando ao mesmo tempo. Sim, sim, sim. Quando Eduardo colocou o anel no dedo dela e eles se beijaram, foram surpreendidos por uma salva de palmas. Luísa estava ali, junto com Dona Beatriz, os pais de Isabela, que haviam vindo de Ribeirão Preto, e até mesmo alguns funcionários da empresa que haviam se tornado amigos. Surpresa! Gritou Luísa. Alguém precisava organizar esta festa! A festa improvisada no rooftop foi uma das noites mais felizes da vida de Isabela. Ela dançou com Eduardo ao som do acordeão que ele havia aprendido a tocar especialmente para ela, ainda mal, mas com tanto amor que não importava. Conversou com seus pais, que finalmente entenderam que a filha havia encontrado não apenas prosperidade, mas verdadeira felicidade. E, principalmente, sentiu que pertencia àquele lugar, àquela família, àquela vida que havia construído com suas próprias mãos e decisões. Dona Beatriz, disse ela, encontrando a sogra admirando a vista da cidade, posso fazer uma pergunta? Claro, querida. A senhora realmente acreditava que daria certo? Quando fez aquela proposta maluca no café? Dona Beatriz sorriu, daquele jeito misterioso que Isabela havia aprendido a amar. Isabela, querida, quando você tem minha idade, aprende a reconhecer o amor verdadeiro quando vê. E naquele café, quando você defendeu sua amiga com tanta paixão, eu vi exatamente o tipo de mulher que meu filho precisava. E se não tivesse dado certo? Então, vocês teriam se divorciado amigavelmente e seguido suas vidas.
Mas eu sabia que daria certo. Como sabia? Porque Dona Beatriz apontou para Eduardo, que estava tentando explicar para Luísa como tocar acordeão. Pela primeira vez na vida, meu filho estava rindo de verdade. 3 meses depois, Isabela e Eduardo se casaram novamente. Desta vez, numa cerimônia linda no Parque Ibirapuera, num gazebo decorado com flores brancas e amarelas. Isabela usava um vestido simples, mas elegante. Eduardo não conseguia parar de sorrir, e Dona Beatriz chorava de felicidade na primeira fileira. O padre que celebrou a cerimônia perguntou se alguém se opunha à união, e por um momento todos prenderam a respiração. Mas o único som que se ouviu foi o canto dos pássaros e o sussurro do vento nas árvores. Quando finalmente se beijaram como marido e mulher de verdade, Isabela sentiu que sua vida havia encontrado seu verdadeiro começo. Não quando ganhou dinheiro, não quando se tornou poderosa, mas quando escolheu o amor acima de tudo. Na festa que aconteceu num salão íntimo em Vila Madalena, o mesmo bairro onde Eduardo havia levado ela para jantar na primeira semana, Isabela recebeu uma surpresa que a emocionou mais que qualquer presente caro. Marcela apareceu. "Isabela", disse ela, claramente nervosa, Eu vim pedir desculpas. Marcela, eu sei que não mereço seu perdão, mas precisava dizer que você me ensinou algo importante." "O quê?" "Que competir com outras mulheres é bobagem, que o sucesso de uma não diminui o da outra, e que você sempre foi melhor profissional que eu e eu estava com inveja." Isabela olhou para a mulher que havia tentado destruir sua vida e sentiu, surpreendentemente, compaixão. "Marcela, todo mundo merece uma segunda chance, incluindo você." "Obrigada", disse Marcela com lágrimas nos olhos. "E parabéns, vocês merecem toda a felicidade do mundo." Quando a festa estava terminando e os convidados se despedindo, Eduardo e Isabela se encontraram sozinhos no jardim do local. "Então", disse ele puxando-a para perto, "como se sente sendo uma mulher casada de verdade?" "Como se finalmente estivesse em casa", respondeu ela, encostando a cabeça no peito dele. "Isa, obrigado por ter gritado comigo naquele café." Ela riu, lembrando daquele dia que parecia ter acontecido numa outra vida. "Eduardo, sim, obrigada por ter sido o homem errado no lugar certo." E enquanto dançavam sozinhos no jardim, sob um céu estrelado de São Paulo, Isabela soube que havia encontrado mais que um marido. Havia encontrado seu parceiro de vida, seu melhor amigo, e a prova de que, às vezes, os melhores começos vêm dos finais mais improváveis. A coordenadora de eventos que sonhava em vencer na vida havia descoberto que vencer na verdade significa encontrar alguém com quem você quer dividir todas as vitórias e derrotas que ainda estão por vir. 2 anos depois daquela manhã, no café onde tudo começou, Isabela estava sentada numa cadeira de balanço no terraço da cobertura, acariciando a barriga de 7 meses de gravidez e observando Eduardo montar o berço da filha que estava por vir. "Tem certeza de que é assim que se monta?" perguntou ela, rindo enquanto via o marido lutando com as instruções em 3 idiomas. "Tenho certeza absoluta", respondeu ele, claramente sem ter certeza nenhuma. "Só preciso descobrir por que sobraram essas peças." Era uma manhã de sábado tranquila, daquelas que fazem você perceber como a vida pode ser boa, quando você para de lutar contra ela e começa a fluir com ela. São Paulo brilhava lá embaixo, a mesma cidade que havia testemunhado a transformação completa de suas vidas. A campainha tocou, interrompendo o momento doméstico. Era Luísa, radiante e com uma novidade que não conseguia esconder. "Gente!" gritou ela antes mesmo de entrar completamente. "Eu tenho uma notícia." "Deixa eu adivinhar", sorriu Isabela. "Você está namorando." "Melhor que isso, estou noiva." Eduardo quase derrubou a peça do berço que estava segurando. "Noiva? Com quem?" "Com o James." Isabela arregalou os olhos. James era o supervisor de limpeza do Hotel Imperial Jardins,
um homem doce e trabalhador, que havia se tornado amigo delas durante todos aqueles anos de humilhação. Lu, que história linda, disse Isabela se levantando para abraçar a amiga. Conta tudo. Bem, disse Luísa, claramente emocionada. Depois que você saiu do hotel, eu comecei a reparar nele de verdade. Sabe como ele sempre foi gentil, como sempre defendia vocês quando a Marcela estava sendo má? E quando vocês me convidaram para ser gerente de eventos da Albuquerque Tech, ele ficou tão feliz por mim. E aí vocês se aproximaram? E aí descobrimos que tínhamos muito mais em comum do que imaginávamos. Ele é engraçado, inteligente, carinhoso e me ama exatamente como eu sou. Eduardo sorriu, ainda lutando com o berço. E onde vocês vão se casar? Na verdade, disse Luísa meio tímida, queríamos pedir se podíamos usar o salão de festas do prédio de vocês. Não temos muito dinheiro para uma festa grande, mas... Lu, interrompeu Isabela, que tal casarem aqui no terraço? Com vista para a cidade, decoração linda e tudo por nossa conta? Isa, vocês não precisam... Queremos, disse Eduardo, finalmente conseguindo encaixar uma peça. Vocês são família. Naquele momento, Dona Beatriz apareceu na porta do terraço, carregando sacolas de compras, e com aquele sorriso que significava que ela havia se metido em alguma aventura. Boa tarde, meus queridos. Luísa, que bom te ver. Dona Beatriz, a senhora está diferente, mas radiante? Dona Beatriz riu, colocando as sacolas no chão. Estou namorando, anunciou ela, como se estivesse comentando o tempo. O silêncio que se seguiu foi total. Eduardo parou com a chave de fenda no ar. Isabela abriu a boca. Luísa quase engasgou. A senhora está o quê? Perguntou Eduardo. Namorando, querido. Roberto Silva, um arquiteto aposentado de 70 anos que conheci no curso de italiano. Viúvo, cavalheiro, ótimo cozinheiro e que não tem a menor intenção de controlar minha vida. Mãe, Eduardo... Você acha que porque tenho 60 anos não posso mais me apaixonar? Depois de ver vocês dois, aprendi que nunca é tarde para recomeçar. Isabela sentiu lágrimas de emoção nos olhos. Ver Dona Beatriz feliz e livre era uma das coisas mais bonitas que havia presenciado. E o Marcelo? Perguntou ela. Marcelo está bem, disse Dona Beatriz, sentando-se numa cadeira. Vendeu a parte dele da empresa para um grupo de investidores e se mudou para Portugal. Disse que queria recomeçar em um lugar onde ninguém o conhecesse. E como você se sente com isso? Aliviada, admitiu ela. E feliz que ele tenha encontrado uma forma de seguir em frente sem tentar destruir ninguém. Eduardo finalmente conseguiu montar o berço e se aproximou de Isabela, colocando a mão na barriga dela. E nossa princesa, como ela está hoje? Agitada, riu Isabela. Acho que ela sabe que vai nascer numa família maluca e já está se preparando. Maluca, mas cheia de amor, corrigiu Dona Beatriz. Falando em família, disse Eduardo. Meus sogros chegam amanhã para a visita mensal. O relacionamento de Isabela com os pais havia se transformado completamente desde que Eduardo investiu R$200 mil no antiquário da família em Ribeirão Preto. Não era sobre o dinheiro. Era sobre ele ter mostrado que respeitava e valorizava a história dela. Eles estão animados com a neta? Animados é pouco. Minha mãe já tricotou roupas suficientes para vestir trigêmeos. Luísa olhou para aquela cena. Isabela grávida e radiante, Eduardo montando berço, Dona Beatriz falando sobre o namorado novo e suspirou. Vocês sabem que quando tudo isso começou, eu achei que era a coisa mais louca do mundo? Era mesmo, riu Isabela. Mas agora vejo que às vezes a loucura é exatamente o que precisamos para encontrar nossa verdade. 2 semanas depois, eles estavam no hospital. E Eduardo segurava nos braços a coisa mais pequena e perfeita que já havia visto na vida. Helena Isadora Albuquerque Monteiro havia chegado ao mundo numa manhã ensolarada de terça-feira, pesando 3,2 kg, com os olhos verdes do pai e a determinação da mãe. Pelo menos foi o que disse a enfermeira quando a bebê se recusou a parar de chorar até estar nos braços de Isabela.
Ela é perfeita, sussurrou Eduardo com lágrimas nos olhos. É nossa, sussurrou Isabela de volta, e naquele momento entendeu que havia encontrado o verdadeiro significado de vencer na vida. Não era sobre dinheiro, poder ou posição social. Era sobre estar rodeada de pessoas que a amavam incondicionalmente e a quem ela amava da mesma forma. 6 meses depois do nascimento de Helena, Isabela estava no escritório da Albuquerque Tech, agora rebatizada como Albuquerque & Monteiro Tech, revisando os relatórios trimestrais quando Eduardo entrou com uma expressão séria. Isa, precisamos conversar. O coração dela disparou por um segundo, mas ela rapidamente percebeu que não era nada ruim pela forma como ele estava tentando esconder um sorriso. O que foi? A Forbes Brasil quer fazer uma matéria sobre nós. Como assim? Uma matéria sobre casais que transformaram empresas familiares. Sobre como nossa parceria mudou não apenas a cultura da empresa, mas os resultados financeiros. Era verdade. Desde que Isabela havia assumido a vice-presidência, eles haviam implementado uma série de mudanças que humanizaram a empresa. Creche para funcionários, licença paternidade estendida, programa de bolsas de estudo e um sistema de promoções baseado em mérito real, não em política interna. E você quer fazer a matéria? Só se você quiser. Mas, Isa, eles querem uma foto nossa no café onde nos conhecemos. Isabela riu, lembrando daquele dia que agora parecia ter acontecido numa outra vida. Eduardo Albuquerque, você está me pedindo para voltar ao café Oscar Freire? Estou, disse ele, se aproximando e pegando suas mãos, para celebrarmos o melhor erro da sua vida. Do nosso erro, corrigiu ela, porque você também estava no lugar errado na hora certa. Uma semana depois, eles estavam de volta ao café, sentados na mesma mesa onde Eduardo havia estado naquele dia fatídico. Isabela usava um vestido elegante, mas simples. Eduardo estava com o mesmo tipo de terno que usava 2 anos antes. E Helena dormia pacificamente no carrinho ao lado deles. Vocês acreditam que tudo começou aqui? Perguntou a jornalista da Forbes, admirando o local. Acredito, disse Isabela, olhando em volta. Mas acho que a história real não é sobre onde começou, é sobre onde nos levou e onde os levou. A entender, disse Eduardo, pegando a mão de Isabela, que às vezes os melhores planos são aqueles que você nunca planejou. Depois da entrevista, eles ficaram um pouco mais no café, apenas apreciando o momento. Helena havia acordado e estava olhando tudo ao redor com a curiosidade típica dos bebês. Filha, disse Isabela, pegando a bebê no colo, um dia vamos te contar como papai e mamãe se conheceram. Como uma manhã normal se transformou na aventura mais incrível das nossas vidas. E como sua avó Beatriz foi a cupida mais eficiente da história, acrescentou Eduardo. E como o amor verdadeiro às vezes vem disfarçado de mal entendido, completou Isabela. Quando saíram do café, Eduardo parou na calçada e olhou para Isabela com aquela expressão que ela havia aprendido a reconhecer. A expressão de quem está prestes a dizer algo importante. Isa, sim, se você pudesse voltar no tempo, mudaria alguma coisa? Isabela olhou para a filha nos braços, para o homem que amava ao lado, para a vida que haviam construído juntos através de todas as tempestades e alegrias. Mudaria uma coisa só, disse ela. O quê? Teria gritado pepino podre mais alto, para ter certeza de que você me ouvisse. Eduardo riu, aquele riso gostoso que ainda fazia o coração dela acelerar. E eu teria respondido, desculpa, mas acho que você está confundindo. Mas se quiser, podemos tomar um café e conversar sobre isso. E eu teria dito, só se você prometer que não vai tentar me controlar. E eu teria prometido. E eu teria acreditado. Eles caminharam pelas ruas de São Paulo com Helena, passando pelos mesmos lugares onde suas vidas se entrelaçaram, onde lutaram, onde venceram, onde aprenderam que o amor verdadeiro não é sobre encontrar alguém perfeito, mas sobre encontrar alguém com quem você quer crescer, mudar e se tornar a melhor versão de si mesmo. A coordenadora de eventos que sonhava em vencer na vida
Havia descoberto que a verdadeira vitória não está em ter tudo o que você quer, mas em querer tudo o que você tem. Enquanto caminhavam pela cidade que os havia reunido, Isabela soube que sua história era a prova de que, às vezes, o destino usa os métodos mais improváveis para colocar as pessoas certas no caminho uma da outra. Porque, no final das contas, o que importa não é como você começou, mas sim como você escolhe continuar. Isabela, Eduardo e Helena escolheram continuar juntos, escrevendo novos capítulos de uma história que começou com um grito de pepino podre e se transformou numa das mais belas declarações de amor que São Paulo já testemunhou. E você, que acompanhou esta história desde o começo, o que achou desta jornada? Já viveu algum momento em que um erro se transformou na melhor coisa da sua vida? Conta pra gente nos comentários. Se você gostou desta história, não esquece de se inscrever no canal para mais histórias emocionantes como esta. E clica no sininho para receber notificações sempre que uma nova história for publicada. Obrigada por ter ficado comigo até o final. Até a próxima história.